com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos nesse momento. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, chegamos na tua presença nessa noite. Queremos te agradecer, ó Pai querido, por ter nos guardado e nos abençoado até aqui. Obrigado, Senhor. Ó Pai, nós colocamos nossas vidas nas tuas mãos e te pedimos, Senhor, sabedoria e entendimento, Pai, para fazer a tua obra. Sabedoria e entendimento para conseguir contornar os problemas, as lutas e as dificuldades, para conseguir enfrentar tudo, Senhor, o que o inimigo coloca em nossa direção. Ó Pai, precisamos do Senhor todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos de Ti, Senhor amado. É por isso que eu te peço, meu Paizinho querido, venha ao nosso encontro, dá-nos, Senhor, a Tua mão poderosa e que possamos sentir segurança em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal, toda força contrária. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Cai por terra toda doença, todo mal, toda enfermidade, toda tristeza, toda amargura, todo ódio, todo rancor, tudo que não presta. Cai por terra agora em nome de Jesus. E que possamos ser abençoados em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quantas vezes por lutas passamos, a segunda certeza quer ter, que não é o primeiro problema, que a fé nele
Organize a tua vida, meu irmão. O Senhor está aqui. Te arrependa dos pecados, pecador, e pare de resistir. Ele quer te ajudar, Ele quer te proteger, Ele quer te levantar. Te entregues ao Senhor, deixe Ele dirigir tua vida e teu andar. Deus está no comando e com seu braço forte Ele vai te amparar. Ele nunca vai deixar o inimigo te tocar ou até te destruir. Deus segura a tua mão no momento mais difícil, vai te fortalecer, te carregando no colo e mostrando pra você que não te deixa cair. Te carregando no colo e mostrando pra você que Ele não te deixa cair. Eleve teu pensamento ao Senhor, no louvor e na oração, colocando tudo na sua presença, com fé no teu coração. Teu pecado Ele perdoa, teu andar Ele endireita, tua falha Ele conserta. Reconstitui tua família, restaura teu casamento e te dá salvação. Deus está no comando e com seu braço forte Ele vai te amparar. Ele nunca vai deixar o inimigo te tocar ou até te destruir. Deus segura a tua mão no momento mais difícil, vai te fortalecer, te carregando no colo, mostrando pra você que não te deixa cair. Te carregando no colo e mostrando pra você que Ele não te deixa cair. Glórias a Deus. Assim estamos saudando os nossos queridos e amados com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de alegria de estarmos novamente com vocês, queridos e amados, para, nesta noite, louvarmos o nome do Senhor e também, a partir desse momento, meditarmos na palavra de Deus. Estarmos nos concentrando naquilo que provém de Deus. Nós somos muito atarefados no nosso cotidiano, nós sempre somos muito ocupados em todas as áreas e às vezes relaxamos um pouco no que concerne ao espiritual. E por isso nós precisamos nos corrigir, precisamos nos parar para analisar muitas vezes e nos restaurar em Cristo diariamente, porque isso não é de um e nem de outro, mas isso na humanidade, de um modo geral, é corriqueiro, é comum as pessoas se distanciarem um pouco de Deus. A gente conhece até as histórias da Bíblia Sagrada, dos servos de Deus, os grandes homens de Deus, que também tiveram seus momentos, muitas vezes, que meio que deram uma parada, e nós não podemos cair nessa tentação e não podemos deixar que o mundo nos persuada, que sejamos persuadidos pelo mundo para muitas vezes seguir a fábulas, a ensinamentos,
há muitas vezes histórias ou histórias que nos levam muitas vezes a relaxar no que concerne o espiritual. Nós precisamos ser ativos, nós precisamos nos renovar, nós precisamos realmente nos restaurar diariamente, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, cada segundo, quando tivermos a possibilidade de nos restaurar, buscar conhecimento, buscar e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê essa alegria, esse bom ânimo para que nós possamos estar ligados em Cristo e que Cristo possa estar em nós e nós em Cristo. Então, vamos para a meditação da Palavra de Deus e aqui também nós vamos para uma história. Essa é uma história. Então, te convido a abrir tua Bíblia ali no livro de Daniel. Daniel capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Aleluia, glórias a Deus. E nos diz a palavra de Deus: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real, e fizeram firme este mandamento: que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado e a favor de Daniel. Propôs dentro de seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus,
a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Até aqui a palavra de Deus. Glórias a Deus. Quem era Daniel? Daniel era um homem temente e fiel a Deus. Como poucos que se encontra nos dias de hoje. Este homem temente e fiel a Deus, ele era um homem muito instruído, um homem muito inteligente e de muita capacidade. Mas por que toda essa inteligência, toda essa capacitação para com Daniel? Por quê? Porque ele servia a um Deus. A um Deus que é um professor dos professores. A natureza de Deus é a inteligência. A natureza de Deus é a sabedoria. A natureza de Deus é amor. Então, esse homem fiel a Deus, ele estava sendo vigiado pelo rei para ser constituído sobre todas aquelas nações. Porque ele era um daqueles presidentes que tinham sido escolhidos e ele estava se distinguindo entre os príncipes e os presidentes. Porque nele havia um espírito excelente, diz a palavra de Deus. Então ele não deixou de adorar a Deus. Ele continuamente adorava a Deus. E como eles não tinham outro motivo, porque a gente sabe que o que provém do inimigo sempre é o ciúme, é a inveja, é muitas vezes pessoas querendo subir na vida, pisando em seu próximo, usando o seu próximo como uma escada. Isso é coisa da natureza do inimigo, enquanto que Daniel praticava as coisas que é da natureza de Deus. Ele só praticava boas ações. Daniel fazia aquilo que era aprazível aos olhos de Deus e não aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Então eles viram que diante daquela maneira, daquele modo de ser de Daniel, eles não achariam nada para fazer com que Dário, o rei Dário, achasse algum erro nele, porque ele era que daria para se dizer quase que perfeito, e tanto é que ele estava sendo vigiado, como eu já disse, porque ele se destacava entre os demais para assumir uma posição mais alta entre os presidentes. Então eles fizeram ali um edito, porque eles sabiam que Daniel jamais negaria o seu Deus. E eu te pergunto nos dias de hoje, por que os cristãos conseguem negar a Deus? Os que se dizem cristãos, porque na verdade é um título, é uma nomenclatura, porque existe uma grande diferença entre você ser um cristão genuíno, verdadeiro, ou somente usar dessa nomenclatura de cristão e não praticar a justiça de Deus, e não viver a justiça de Deus. Então, isso nós encontramos não só entre o povo, mas também nos servos de Deus, aqueles que se dizem pregadores muitas vezes, naqueles que são responsáveis em levar, em propagar a palavra de Deus. Eles não conseguem ter essa fidelidade. E por que será? Porque certamente não estão alicerçados e não possuem esse espírito de excelência que Daniel mantinha. Então, nós podemos ver aqui que o povo de hoje é equiparado àqueles que estavam ali a serviço de Dário, aqueles que eram os escolhidos do rei Dário, os presidentes, como diz aqui, prefeitos, governadores, enfim, todos aqueles que estavam ali sobre o comando do rei Dário. E o povo de hoje, como eu vinha falando,
está na mesma situação. O povo obedece mais aos principados do que ao próprio Deus. Então eu tenho insistido nessa tese, por quê? Porque é o que nós estamos vivendo. Nós, quando vamos pregar a palavra de Deus, nós vamos anunciar o Evangelho, nós temos que pegar o assunto do momento. Não adianta nós ficarmos aqui falando muitas vezes dos milagres que aconteceram, se nós não trouxermos isso para os nossos dias e colocarmos em evidência os fatos que nos cercam, que nos rodeiam. O povo de hoje em dia não está diferente daqueles presidentes, governadores, prefeitos, enfim, aqueles que estavam ali a serviço do rei, exceto Daniel, que sim, continuou sendo fiel a Deus. E eu pergunto quantos dos pregadores, dos cristãos, do povo que se diz ser filhos de Deus, que realmente permanecem fiéis a Deus diante do que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Você pode dizer, pastor, mas é que nós precisamos obedecer às leis das autoridades. É verdade. A Bíblia nos diz que nós precisamos obedecer à lei das autoridades, desde que elas não infringam a lei divina. Desde que elas não venham em oposição aos mandamentos de Deus. E o que são mandamentos de Deus? É o Evangelho de Deus. É a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Principalmente o Evangelho. O Evangelho é um mandamento. Todo o Evangelho se constitui num mandamento. Ele é uma constituição para nós. Então, nós não podemos nos opor a certas leis perante as autoridades, mas aquelas que são contrárias à Bíblia Sagrada e à Palavra de Deus, essas nós temos que nos opor, sim. E então eu vejo assim que o povo não está nem um pouco preocupado em se opor àquilo que Cristo deixou para nós, aquilo que Deus propôs para nós, daquilo que Ele nos deixou como um caminho, deixou como um ensinamento, nos deixou como uma doutrina, para seguir então aquilo que as autoridades estão propondo e oferecendo. E eles fazem de conta assim que quando você entra dentro de uma igreja, quando você entra dentro do templo, o povo fala igreja, mas que é o templo, que parece que lá eles são transformados, lá eles são outras pessoas. E quando saem para fora, elas passam a ser outras pessoas. Aí pode tudo, aí vale tudo. Aí não precisa nem mais seguir regras, aí não precisa mais ter doutrina, aí não precisa mais ter ideologia, aí não precisa mais respeitar a palavra de Deus, não precisa mais ter obediência à palavra de Deus. Então, a casa de Deus, o templo, chamada pelos homens de igreja, e não é um lugar para tu ir lá dentro e tu ser uma pessoa e depois de você sair de lá, você ser outra pessoa. Não, ela tem sua finalidade. Nós somos igreja do Senhor, e para sermos igreja do Senhor, nós temos que ser igreja dentro do templo, nós temos que ser igreja fora do templo, em nossas casas, no nosso trabalho, na rua, na vida social, na vida política, na vida que nós temos no cotidiano. Nós precisamos continuar sendo cristãos. Veja, falando em casa de Deus, casa de oração, templo, eu muitas vezes tenho enfatizado e gosto de pregar sobre isso também, que o templo é algo muito importante para Deus. Que as pessoas muitas vezes dizem, eu não preciso ir na igreja, eu faço minhas orações em casa, eu leio a Bíblia em casa. Não é assim. Vamos parar, vamos meditar na palavra de Deus, vamos ler a Bíblia Sagrada e também vamos meditar, para nós entendermos, ter o discernimento. Veja que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Diz a palavra de Deus, diz a Bíblia Sagrada. E Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Por quê? Porque o templo é a casa de oração. É o lugar que você vai ali realmente para ter o encontro coletivo com os demais irmãos nesta casa de Deus. Então, para se confirmar isso, eu não estou apenas me baseando no Antigo Testamento, quando Davi passou para o seu filho Salomão, porque Deus falou
através do profeta, com ele dizendo, não, tu não vai edificar a casa para mim, tu derramaste muito sangue. Agora teu filho poderá construí-la, né? E Salomão depois então foi o construtor. E belíssima oração que faz Salomão, a belíssima oração que está como memória nas Sagradas Escrituras, Salomão orando e falando com Deus. Olha, quando faltar chuva, é nessa casa que nós vamos ir pedir. Quando der terremotos, é nessa casa que nós vamos ir. Quando tiver gafanhotos, quando invadirem as nossas lavouras e a nossa produção não render frutos, nós vamos ali, nós vamos pedir ali. É ali que nós vamos estar para pedir a Ti. Quando vier uma pestilência sobre a humanidade, é ali que nós vamos pedir. E aí o que o povo faz? Aí o povo faz exatamente o contrário. O povo, quando veio a pestilência, quando veio a peste, quando veio a enfermidade, quando veio a doença, o povo se afastou. Fizeram o contrário da oração de Salomão ali na Bíblia Sagrada. Fizeram o contrário porque Deus, Ele mandou construir, Ele permitiu que construísse essa casa para ser ali um lugar para nós irmos e ali fazermos as petições. Claro que nós podemos fazer individual, mas a casa de oração, ela foi construída para isso, ela foi consagrada para isso. Embora ela sendo de materiais perecíveis, madeira, tijolos, enfim, mas são consagrados para ali buscarmos, né, essa intimidade com o nosso Deus e buscarmos para fazermos ali as nossas petições, também fazermos ali os nossos agradecimentos, fazermos ali aquilo que todo mundo deveria de fazer, levar ali a sua gratidão. A casa de Deus é para isso, que os homens chamam de igreja. Não, aquilo ali é um templo. A igreja somos nós, os que realmente acreditamos e nós que realmente enfrentamos as potestades e, né, é lógico, esses principados que fazem exatamente ao contrário, fazem com que nós realmente nos recolhamos, né, que nós ficamos assustados, que nós ficamos todos embaraçados, não sabemos mais o que fazer e as pessoas obedecem. Então, as pessoas fizeram exatamente ao contrário do que Salomão pede ali que nós fizéssemos. Nós poderíamos, se tivéssemos mais tempo, quero encurtar um pouco as lives, mas no próximo estudo podemos até falar sobre isso. Mas é muito interessante nós lermos. Eu vou ler algumas coisinhas só para nós termos um embasamento bíblico, para não ficar pela palavra do pastor, mas sim pela palavra de Deus. Ali em 2 Crônicas, capítulo 6, no versículo 28, diz o seguinte, havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos, lagartos, cercando-a, algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica de qualquer homem fizeram todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa. Então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que destem aos nossos pais. Então, para não ficar na palavra do pastor, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 28, você tem, aqui está escrito, é muito sucinto, é muito claro, é de fácil interpretação. Ainda lá no capítulo 7, versículo 13, também diz, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. São promessas de Deus, mas tem se o povo aceitar, se o povo realmente ouvir a palavra de Deus.
se o povo realmente for fiel a Deus. Mas o povo teme de ir adorar a Deus, como fez Daniel, para obedecer às autoridades. Ali nós estamos no contraditório, nós estamos contra a palavra de Deus, e eu prego aqui naquilo que eu acredito, e graças ao bom Deus que eu tenho a liberdade para falar naquilo que eu creio e que esteja em consonância com a palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras. Então o que aconteceu? Não acharam outro caso para com Daniel, então fizeram aquele dito, não, aí foram surpreender a Daniel orando a Deus. E aí o que aconteceu? Muitos não foram para a casa de Deus durante um período ali de medo de serem presos, né? Mas esta que é a grande verdade, né? Muitos não foram de medo de multas. Porque nós temos que respeitar as autoridades, porque nós temos medo de multa, tem isso. Sabe o que o Daniel fez? Daniel continuou orando 3 vezes ao dia. Sabe o que aconteceu? Jogaram Daniel na cova dos leões. Mas aí eu pergunto, a tua fé, ela está apta a enfrentar a cova dos leões? Até onde você crê nesse Deus? Até onde você crê em Jesus Cristo? Até onde vai a tua crença, a tua fé para enfrentar a cova dos leões? Você sabe que se você for jogado na cova dos leões, se Deus for contigo, os anjos de Deus fecharão a boca dos leões. Mas, se você for um iníquo, se você for um ímpio, se você for um daqueles que faz as armadilhas, como fizeram aqueles principais que estavam ao redor do rei, aqueles que denunciaram a Daniel, sabe o que acontece? Acontece exatamente o que aqui escrito está. Então, quando o rei fala para Daniel, diz, olha, o teu Deus que te serve, esse te livrará da boca dos leões. E não houve outra alternativa. Alternativa houve, mas não houve nada de diferente da própria profecia do rei. O teu Deus que tu serves constantemente, diariamente, ele te livrará da boca dos leões. E o rei não conseguiu dormir aquela noite, preocupado. Ele profetizou, mas ele sabia que em Daniel tinha algo diferente. Na tua vida tem algo diferente quando você crê em Deus, quando você crê em Jesus, quando você obedece às ordenanças e os mandamentos de Jesus Cristo. E no dia seguinte, de longe, ele já tinha lá a sua fé. Diz, Daniel, por acaso, tu estás vivo? E Daniel disse, sim, rei. Os anjos de Deus fecharam a boca dos leões. E Daniel saiu para fora da cova dos leões, são e salvo. Você acha que esse Deus não existe mais? Você acha que esse Deus é só um Deus do passado? Você acha que esse Deus foi só do tempo de Daniel? Qual é o medo que você tem? De quem você teme? Sabe o que aconteceu para os ímpios? Sabe o que aconteceu para aqueles que tramaram, aqueles que denunciaram, aqueles que se colocaram contra algo que não se deve fazer com aqueles que realmente creem em Deus, aqueles que realmente creem em Jesus Cristo, aqueles que realmente têm a sua fé? Eles foram jogados para a cova dos leões. E diz a palavra que eles não chegaram a bater no fundo da cova, porque os leões os estraçalharam. É assim com quem está com Deus. É assim para com quem está com Jesus Cristo. Ele é amparado. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não mudou. Ele foi o Deus de ontem, é o Deus de hoje e será o Deus de amanhã. Ele é eterno, ele é sempre eterno. Deus é onisciente, é onipresente, onipotente.
onipotente. Então, por que nós tememos tanto aos homens que vêm e se levantam contra tudo aquilo que provém de Deus? Por quê? Porque eles estão preparando esse mundo terreno para o governo do homem do pecado, aquele que vem para governar de uma outra forma. Muitos estão pensando que isso são histórias bíblicas, mas eu quero te dizer que não, que é história, é verídico, é verdadeiro, e isso está profetizado, e tudo que foi profetizado sempre se cumpriu, e não vai ser diferente. A volta de Cristo é iminente, porque o filho da perdição, filho do maligno, que está se estabelecendo como aquele que está sendo levantado, ele já tem seus discípulos trabalhando, e trabalhando aceleradamente. E aonde estão esses discípulos? Eles estão nos governos, naqueles que têm poder, nas potestades, nos principados, naqueles que têm o poder de fazer com que as pessoas se afastam da presença de Deus. E aí, quando ainda tem um Daniel, quando se levanta um Daniel que defende a palavra de Deus, que defende os caminhos de Deus, aí a mídia se levanta contra. Aí tem partidos políticos que se levantam contra. Aí tem aquelas pessoas que não têm discernimento espiritual que se levantam contra. Aí tem aqueles que não têm o entendimento, aquele entendimento que a Bíblia nos fala. Meu povo sofre porque lhes falta o conhecimento, o entendimento, e se levantam contra esse nosso governante, que todos sabem, que nós sabemos que está, aquele que veio para dizer que Deus está acima de tudo. Bastou ele falar que Deus está acima de tudo, os principados e as potestades se levantaram e se levantam diariamente. Por isso devemos orar por o nosso presidente, que é uma pessoa que realmente está alinhado com a palavra de Deus. Ele está alinhado com aquilo, a não ser que venha nos surpreender, mas até o momento ele tem se demonstrado ser realmente alguém que defende os princípios bíblicos, defende a família, defende aquilo que realmente provém de Deus, aquilo que provém de Gênesis de Deus, aquilo que vem da palavra de Deus. Ele está tentando fazer o melhor. Tem escolhido pessoas que o cercam, que estão tentando fazer o melhor. E aí vem o principado, as potestades, para se levantarem contra de todas as maneiras. E nós sabemos muito bem o porquê. Por quê? Porque ele diz que Deus está acima de tudo, está acima de todos. Isso é importante, isso é bom para uma nação. Nós não podemos cair nessa de deixar-nos enganar e de começarmos a colocar pessoas que contradizem a palavra de Deus, que abominam a palavra de Deus, que se levantam contra a palavra de Deus. Nós precisamos apoiar pessoas que tenham o mesmo pensamento como nós temos, que tenham a mesma ideologia que nós temos, que tenham a mesma doutrina que nós temos. Então, Daniel, homem valente, homem fervoroso, um homem de fidelidade, que se prostrava diante de Deus, se prostrou diante de Deus e foi jogado para os leões, mas nenhum dano, nenhum mal os leões lhe causaram. Por quê? Porque ele tinha alguém que tem todo o poder. E esse poder, nosso Deus Pai concedeu a Jesus Cristo, seu Filho amado, todo poder e autoridade, assim na terra como no céu. Hoje, nós precisamos ver o que Jesus requer de nós, o que Ele nos ensina através das Sagradas Escrituras, e não o que os principados e as potestades estão tentando fazer com que nós sigamos.
nós não vamos seguir a esses principados e essas potestades, porque nós temos um compromisso, nós temos que ter realmente a fidelidade para com Deus, para continuar pregando o Evangelho, continuar pregando a palavra de Deus, seguir a ideologia de Cristo e fazer como Cristo fazia. Pregar, ensinar, insistir, redarguir, exortar. Nós precisamos realmente persistir para que as pessoas entendam, para que não sofram, para que não venham a cair em tentação e cometer o abominável diante de Deus e fazer aquilo que apraz a Deus. Que Deus possa te abençoar, querido e amado. Vinde, seja um Daniel. Não olhe para quem quer te proibir de você adorar a teu Deus. Não olhe para aqueles que querem impedir para que você seja salvo em Cristo. Aqueles que querem te impedir para que você tenha prosperidade. Daqueles que querem impedir que você seja abençoado. Olhe para Cristo, porque Cristo, Ele está sempre com a mão estendida para você, para te abençoar. Que Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo possa te abençoar. Até quarta-feira. Domingo temos a live direto da igreja, mas quarta-feira a nossa live novamente daqui, para que nós continuarmos o estudo da palavra, e o tema é Deus que nos transmite através do Espírito Santo no momento em que nós chegamos nesta sala para falar com você. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz, o Senhor Jesus nos acompanhe. Amém.